Boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos outra vez. Espero que todos estejam recuperados do carnaval e prontos para mais uma noite de estudo. Nós vamos continuar a nossa jornada no Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos tratar das questões 465 a 472. Lembrando sempre que nós estamos na segunda parte, ou no segundo livro do Livro dos Espíritos, que trata da vida no plano espiritual e a relação com o plano material. E que essa segunda parte do Livro dos Espíritos, ou no segundo livro do Livro dos Espíritos, é a base de construção do Livro dos Médiuns, que é uma das 5 obras mais importantes de Allan Kardec. Nós estamos ali no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É um capítulo bastante interessante, que não só suscita muita curiosidade, como tem muito material para que a gente possa estudar e entender como isso se dá. Dentro do capítulo 9, a gente está no segundo item, que é a influência oculta dos espíritos nos nossos pensamentos e atos. E nós já tivemos a oportunidade de ver a primeira parte deste assunto na última vez que nós nos encontramos aqui. Então hoje a gente vence a segunda parte desse item no Livro dos Espíritos. Começamos então com a questão 465, com uma pergunta bastante óbvia e não raro. Nós que tentamos estudar a doutrina de Kardec somos questionados: com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Então, lembrando que antes da 465 existe a 464, as que antecederam, que tratam desse mesmo tema. Aqueles que porventura estejam pegando o tema já no meio, eu sugiro que leiam as outras questões para que dê entendimento e prosseguimento a esse entendimento. Então, com que fim os espíritos nos induzem ao mal e tentam nos prejudicar? E a resposta é bastante clara e óbvia: para que sofrais como eles sofrem. É óbvio que essa atitude de um espírito não pode provir de um espírito elevado, e que ela está totalmente baseada numa condição chamada de inveja. O que é inveja? É a sensação de que aquilo que o outro tem não é merecido. Então, a ideia de fazer com que soframos, ou a ideia de fazer com que quem sofra, está baseada nesse sentimento tão baixo e tão humano. Isso provoca em Kardec a necessidade de uma outra questão. Isso lhes diminui o sofrimento? Quer dizer, quando eles provocam sofrimento na gente, isso diminui o sofrimento deles? Notem que essas questões que estão relacionadas ao intercâmbio, ou à vida no plano espiritual, ou à condição que os espíritos têm de interferir na nossa jornada, cabem muito bem também na nossa vida corporal, na nossa vida material. Quer dizer, quando a gente prejudica alguém, tomado pelo sentimento de inveja ou qualquer outro que se assemelha a ele, isso diminui o nosso sofrimento? Então essa é a pergunta de Kardec. E a resposta: não. Mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes. É incrível que nessa condição de evolução, a felicidade alheia causa dor. É difícil ver o outro feliz. Notem que essa é a antítese do que Jesus veio ensinar para a gente. Jesus veio nos trazer a ideia
de que a nossa felicidade tem que ser baseada na felicidade do outro. Esse é o amor fraterno, esse é o ágape. Uma outra questão: e de que natureza é o sofrimento que procura infligir aos outros? Quer dizer, esses espíritos que procuram nos prejudicar, nos fazer sofrer, de que natureza é esse sofrimento? E a resposta: os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastados de Deus. Obviamente não é sofrimento no âmbito material, é sofrimento no âmbito da angústia, da ansiedade, da tristeza, do orgulho exacerbado, da inveja. É por aí que a ação pode sim decorrer disso, sofrimentos no âmbito material, mas o mecanismo é outro, é psíquico. E aí uma pergunta mais complicada ainda: se Deus é a bondade absoluta, por que permite Deus que os espíritos nos exiliem ao mal? Quantas vezes nós já fomos questionados ou nos questionamos? Deus não é a perfeição? Não é a plenitude do amor? Por que Ele permite esse tipo de coisa? E a resposta é um pouco mais complicada. Vamos juntos vencê-la e entender. Os espíritos imperfeitos, obviamente, têm que ser imperfeitos para fazer isso. São instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Opa. Então quer dizer que, sob uma certa ótica, o fato de nós sermos provocados no sentido do mal também nos serve de ferramenta de exercício da fé e da constância e da persistência na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Então, de uma certa forma, Deus permite que isso aconteça, porque assim nós nos exercitamos na tendência e na determinação da prática do bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Isso é o codificador falando. A nossa missão é te pôr no bom caminho. Desde que sobre ti atuem as influências más, é que as atrás, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Então, os espíritos bondosos, superiores, estão ali prontos a te auxiliar, mas é o seu livre-arbítrio que vai definir se você caminha de um lado caminho de outro. E segue a resposta: só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo desse pendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Nós só nos afinizamos com as tendências ao mal e com as influências ao mal se nós quisermos e desejarmos o mal. É isso que o codificador está falando. Aquele em cujo coração reina o bem, não há mal que o acesse. Ao contrário, da mesma forma, somos influenciados pela espiritualidade superior, pela espiritualidade amiga, para a prática do bem. É uma questão só de afinidade com os nossos desejos e os nossos pensamentos. E aqui uma nota do próprio codificador. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Então, para não perder a oportunidade, mais uma vez, o entendimento da doutrina coloca no nosso colo a responsabilidade pelos nossos atos. Não há a desculpa, porque a decisão de seguir um ou outro caminho
é nossa, e de mais ninguém. Segue Kardec. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Dá para a gente sair fora dessa influência dos espíritos invejosos que quer que soframos ou que atrasemos o nosso progresso? Conseguimos isso? Sim, pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E como é que a gente faz isso? Mudando o nosso próprio padrão de desejos e de pensamentos. Exemplos: bons livros, boas músicas, bons filmes, boas atitudes. É praticamente o contrário do assédio que nós sofremos todos os dias com isso. As músicas as piores, as notícias as piores, os filmes os mais violentos. Esse é um ambiente propício ao assédio daquilo que nós chamamos de mal. Mudemos as nossas práticas, mas as práticas diárias, as práticas de todos os instantes. Haroldo Dutra tem uma expressão muito interessante, ele tratando de obsessão, e a obsessão é um grau um pouco mais elevado desse, na tentativa de dar um prejuízo, de prejudicar. Ele fala assim: o jeito mais fácil de cansar o espírito, que é o teu mal, é você vibrar o bem. Se cada vez que alguma coisa, algum pensamento mal aparece na sua cabeça, você mudar, pegar um livro para ler, ou colocar uma música boa para tocar, você cansa, e ele acaba desistindo de você. Prossigamos. Renunciam, aliás, a questão próxima, renunciam às suas tentativas os espíritos cuja influência a vontade do homem repele? Se nós conseguimos repelir essa influência negativa, chega uma hora que eles cansam, o que querias que fizessem? Quando nada conseguem, abandonam o campo. Entretanto, ficam à espreita de um momento propício, como o gado que tocar o gado. É impressionante como as circunstâncias surgem nas nossas vidas com o intuito, muitas vezes, de prejudicar a sua. Um exemplo claro, real, próprio e momentâneo. É comum quando a gente começa a frequentar uma casa espírita, qualquer outra igreja também, que nós sejamos tentados a não ir. Hoje eu tinha uma palestra aqui, passei um dia excelente. Às 5:30 da tarde eu sentei para revisar os textos e começaram a aparecer problemas, brotando problemas do chão. Incrível. E problemas que interferem psicologicamente nas nossas atitudes. Então, eu segui aqui as orientações de Kardec e da minha mulher que está sentada aqui na plateia. Muda a tua frequência. Cheguei aqui, pus as coisas, sentei lá no cantinho, pedi ajuda, somos amparados. E aí a gente consegue. É exatamente isso. Espero que eles tenham desistido. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Já está dito para trás, mas Kardec insiste sempre, né? Então, aqui o codificador dá uma resposta um pouco mais complexa para essa questão. Praticando bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Podia parar aí. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. O que é confiar em Deus? Pôr em Deus toda a sua confiança. É ter a plena certeza que você está amparado. Não deixar nenhuma dúvida quanto a isso. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, outros em que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, nos ensinou a dizer: Senhor,
não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Essa confiança absoluta de que somos amparados e de que a gente tem condição de tocar o nosso caminho num plano vibracional alto é igual a não reclamar, a não deixar que esses problemas te atinjam, e mais do que isso, evitar a sensação de revolta quando eles aparecem. Por que isso comigo? E é exatamente nesse sentimento que esses espíritos que querem nos influenciar negativamente entram e aproveitam a exacerbação do orgulho, das piores emoções que podemos ter. Os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova nossa firmeza do bem, procedem desse modo cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Olha a pergunta. Missão é algo determinado pelo Criador. Aqueles que vêm em missão, vêm sob uma condição divina. A pergunta de Kardec é: tem algum desses espíritos que nos induzem ao mal, que fazem isso por missão? E ainda, se a missão que lhes foi dada, se existe, isso diminui a sua culpa ou a sua responsabilidade? Vocês acham que no universo existe alguma criatura que, por determinação de Deus, vem influenciar o mal? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Não existe missão para o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se com tantas consequências. Pode Deus permitir que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, ele determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repelir. Então, ele pratica essa influência do mal. Deus, vamos colocar assim, deixa, porque de certa forma isso está testando o teu processo evolutivo, mas ele tem a responsabilidade dele, assim como nós temos no uso do nosso livre-arbítrio, em todas as decisões e atitudes que nós temos, e pensamentos. Quando experimentarmos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível, ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Esse assunto nós tratamos na primeira parte, nas primeiras questões desse capítulo. Como é que a gente sabe o que é influência e o que é coisa nossa? Então essa questão está associada às questões que nós vimos no nosso último encontro. É quase sempre o efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, de qualquer ordem, ou daqui com eles estivesses durante o sono. No momento de radicidade, nós estamos no plano espiritual, em contato com o plano espiritual, temos aí informações, sensações e pensamentos que podemos trazer e isso gerar essas sensações de angústia, ansiedade ou de íntima satisfação que não são necessariamente decorrentes da nossa vida. É possível. Os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las? Legal essa pergunta. Algumas questões atrás, o codificador fala: você cria a condição para que esse assédio aconteça. Certo? Você só vai receber essa influência se você permitir isso, se você estiver vibrando nesse nível. Senão, não vai. Aí a pergunta é bem pertinente. Então, os espíritos
se eles não conseguem essa brecha, eles conseguem criar uma situação em que você entre nessa faixa vibracional e aí sim eles consigam te assediar e te influenciar. Aí é uma resposta. Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. São ardis, impelindo-vos, mau grado vosso, para aquilo que cobiçais. Eles usam as nossas características, a vaidade, o orgulho, a cobiça, a avareza, o fato de ser glutão, para criar situações. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia, andando na rua e acha um pacote de dinheiro. Não penses tenham sido os espíritos que a trouxeram para ali, mas eles podem inspirar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois a de se apoderar da importância achada, enquanto outros lhe sugerem de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. Então, a analogia que ele faz aqui, o exemplo que ele faz aqui é bem interessante. Tem um pacote de dinheiro caído ali. Você sai do centro para ir embora para casa a pé. Você pode ir por ali ou pode ir por lá. Os espíritos sabem que ali tem um pacote de dinheiro e te induzem a ir passar por ali e você chegar ao pacote de dinheiro. E podem te induzir a devolver ou não, ou você próprio pode ter essa decisão. Procurar o dono e enfiar no bolso quietinho, em prejuízo, causando prejuízo de alguém que perdeu. E aí, acaba assim, o mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então ele usa essa analogia, essa metáfora bobinha, para dizer que existem outras inúmeras situações em que nós somos induzidos, sim, a determinados caminhos ou atitudes, sabendo que ali na frente a gente pode sofrer a tentação, entre aspas. Essa questão encerra esse capítulo do Livro dos Espíritos. Mas, como de hábito, a gente vai numa outra obra, lá na Revista Espírita, de 1867, no mês de agosto. Existe lá uma comunicação dada por um médium para um médium, de um espírito chamado Sr. Livard, que trata dessa questão das influências, aqui de uma maneira um pouco mais profunda. Aos que estão aqui pela primeira vez e aos que não lembram, especialmente depois do carnaval, essa é uma noite de estudo. Não há como a gente estudar se nós não lermos os textos. Então isso pode parecer enfadonho. Eu trouxe aqui 42 páginas da Revista Espírita que nós vamos juntos desmanchá-las. O título dessa transcrição é a responsabilidade moral. E assim diz o Espírito do Senhor Livard: assisto a todas as tuas conversas mentais. Agora sim chegou o Espírito de luz e veio iluminar nosso bate-papo. Gente, embora. Mas sem as dirigir. Assisto, mas não me meto. Teus pensamentos são emitidos em minha presença, mas eu não os provoco. São seus. Isso o Espírito, falando com o médium. É o pressentimento dos casos que tem alguma chance de se apresentar, que faz nascer em ti os pensamentos adequados à resolução das dificuldades que poderiam te suscitar. Isso que você está pensando é coisa sua mesmo, não tem nada a ver com ele. Aí está o livre-arbítrio. É o exercício do espírito encarnado tentando resolver problemas que provoca para si mesmo. Então ele já está afirmando aqui que aquela situação do médium de resolver problemas são problemas criados por ele mesmo. Sigamos o texto. Com efeito, se os homens só tivessem as ideias que os espíritos lhes inspiram, teriam pouca responsabilidade como o médium. Claro, é o que está escrito ali pelos codificadores do Livro dos Espíritos. Nem tudo é influência espiritual. Senão a gente seria aqui um fantoche de espíritos do bem e do mal e do meio, enfim. Só teriam a responsabilidade de haver escutado maus conselhos ou o mérito de ter seguido os bons. Seremos de fato fantoches. Ora, esta responsabilidade
e este mérito, evidentemente, seriam menores do que se fosse o inteiro resultado do livre-arbítrio. Fôssemos apenas guiados, o nosso mérito seria menor. Isto é, de atos realizados na plenitude do exercício das faculdades do Espírito, que neste caso haja sem qualquer solicitação. Tudo bem? Então tem influência, mas tem a gente também. Se nós só tivéssemos influência e não pensássemos e não tivéssemos razão, não teria sentido o processo evolutivo. Opa. Resulta do que digo que muitas vezes os homens têm pensamentos que lhes são essencialmente próprios e que os cálculos a que se entregam, os raciocínios que fazem, as conclusões a que chegam, são resultado do exercício intelectual do mesmo modo que o trabalho manual é o resultado do exercício cultural. Outra metáfora interessante. É claro que a gente raciocina, é claro que a gente discerne, que a gente pensa, que a gente opta, que a gente quer exatamente isso. É fruto do pensamento, é fruto do nosso espírito, de nós mesmos, do mesmo jeito que o trabalho manual é fruto do corpo. Daí não se deveria concluir que o homem não fosse assistido em seus pensamentos e em seus atos pelos espíritos que o cercam. Muito ao contrário. Mesmo pensando, são assistidos. Os espíritos, sejam benevolentes, sejam malévolos, muitas vezes são a causa provocadora dos vossos atos e pensamentos. Causa provocadora. Mas ignorais completamente em que circunstâncias se produz essa influência. De sorte que, agindo, pensais fazendo em virtude do vosso próprio movimento. Vosso livre-arbítrio fica intacto. Se somos teleguiados, a gente não usa o nosso livre-arbítrio. Não há diferença entre os atos que realizais sem seres aí impelidos e os que realizais sob a influência dos espíritos, senão no grau do mérito, da responsabilidade. Vamos resumir isso aqui. A gente tem livre-arbítrio. A gente resolve os nossos passos. A gente pensa, a gente decide, a gente quer, a gente não quer, a gente tem vontades e desejos. E somos também influenciados. O que ele está dizendo é que essas coisas se confundem. E que é óbvio que atitudes que tomamos em razão de maior influência ou de menor influência resultam em maior responsabilidade ou menor responsabilidade sobre os atos também. Não o isentam. Num e no outro caso, influência ou não, a responsabilidade e o mérito existem, mas, repito, não existem no mesmo grau. Creio que esse princípio que enuncio não precisa de demonstração. Para o provar, basta-me a fazer uma comparação do que existe em vós. Então, aqui agora, ele vai tratar de mostrar isso. Se o homem cometeu um crime, e o fez seduzido pelos conselhos perigosos de outro homem, que sobre ele exerce muita influência, nós estamos aqui só no âmbito da matéria. A justiça humana saberá reconhecer, concedendo-lhe o benefício das circunstâncias atenuantes. Então, cometeu um crime, mas é submisso, é submetido, é subjugado por outro homem, que o fez cometer o crime. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no âmbito da justiça humana isso será considerado. Irá mais longe, punirá a justiça humana, punirá o homem cujos conselhos perniciosos provocaram o crime. Então pune o que ele fez e pune o que mandou fazer. E mesmo sem haver contribuído de outra maneira, este homem será mais severamente punido do que o que foi instrumento, porque foi seu pensamento que concebeu o crime e sua influência sobre o ser mais fraco que o fez executar. Bem? Pois bem, se assim fazem os homens, diminuindo a responsabilidade do criminoso e a partilhando com o infame que o impeliu a cometer o crime, como quereríeis que Deus, que é a justiça mesmo, não fizesse o mesmo, já que vossa razão nos disse que é justo assim e assim? Então, está aqui a analogia. Se a justiça humana pune também aquele que induziu ao crime, junto com o que fez, e muitas vezes com maior severidade, como não faria Deus na condição de alguém que influencia o mal? No que concerne ao mérito das boas ações,
que eu disse ser menor se o homem tiver sido solicitado a praticá-las, é a contrapartida do que acabo de dizer a respeito da responsabilidade e pode demonstrar-se invertendo a proposição. Então aqui ele faz o chamamento para o bem. Lá ele mostra a responsabilidade de um e de outro no mal, e aqui ele faz a contrapartida do bem. Assim, pois, quando te acontece refletir e passar tuas ideias de um ao outro assunto, quando discutes mentalmente sobre os fatos que prevês ou que já se realizaram, quando analisas, quando raciocinas e quando julgas, não crês que sejam espíritos que te ditam teus pensamentos ou que te dirigem. Eles lá estão, perto de ti, e te escutam. Vem com prazer esse exercício intelectual ao qual te entregas. Seu prazer é duplo, quando vem que tuas conclusões são conforme a verdade. Está aqui o amparo que o codificador falou para Kardec. A espiritualidade está vendo você exercitar no teu livre-arbítrio todas as possibilidades que existem. E torcendo, né? Torcendo. Por vezes, lhes acontece evidentemente que se misturem nesse exercício, quer para o facilitar, quer para dar ao espírito alguns estímulos. Então pode ser que naquele momento em que eles estão te assistindo, eles interfiram de fora, a fim de tornar esta ginástica intelectual mais proveitosa a quem a pratica. Mas, em geral, o homem que busca, quando entrega as suas reflexões, quase sempre age só, sob o olhar vigilante de seu espírito protetor, que intervém se o caso for bastante grave para tornar necessária a sua intervenção. Então, gente, nesses momentos de decisão, não tenham dúvida, lembra da fé que o codificador propõe na resposta a uma das questões que a gente viu hoje. Nós somos amparados o tempo inteiro nessas angústias de decisões, na tomada de decisões, no caminho a seguir, nas pequenas e nas grandes coisas do dia a dia. Busque, deem abertura para que essa influência, especialmente dos nossos anjos protetores ou anjos da guarda, possam se executar. Eles torcem por nós. Não precisa ter vergonha, não custa nada. E termina assim: teu pai, o Espírito falando no médico, que vela por ti e que está contente por te ver quase restabelecido, o médico sai de parágrafo no resto. Tá. E assim ele assina o guia protetor. Revista Espírita, agosto de 1867. Esse tema nós podemos fazer uso cotidiano. O que a gente lê nessas 8 ou 9 questões dos Espíritos, a gente deveria introspectar e colocar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em todos os instantes da vida, exatamente da forma como eu pus aqui no exemplo de hoje. O exercício desses ensinamentos não é para ser praticado aqui dentro da casa espírita. É para ser praticado no nosso dia a dia, com todas as intempéries e agressões que a gente sofre na nossa vida material e na nossa vida espiritual. Lembrando que podemos ser, sim, antenas receptoras de más influências e de boas influências, que isso depende única e exclusivamente da nossa conduta, dos nossos desejos e do nosso pensamento. Eu convido a todos agora para relaxar nas cadeiras. Perceber o ambiente em que nos encontramos. E agradecer ao Senhor por esse momento bendito de estudo nessa casa pessoal. Gratos, Pai, por essa oportunidade
Gratos aos mentores dessa casa, aos nossos mentores. Senhor, possamos nesse momento imersos nesse ambiente fluidificado, sermos também pontos de dispersão dessas energias benfazejas, Pai. Que possamos, nos nossos pensamentos, nos nossos corações, levar essa bênção às nossas casas, às casas dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos parentes e amigos. E também, Senhor, especialmente, aqueles lares em que a angústia, a revolta, o sofrimento estejam presentes. Que possam essas abençoadas vibrações permear os corações mais endurecidos, abrandar os pensamentos mais perniciosos, que possam penetrar os hospitais, os orfanatos, os presídios e as ruas, alcançando a todas as criaturas. Gratos, Pai, por esse momento. Que possamos, Senhor, ter ouvidos de ouvir os seus ensinamentos a cada passo que damos. Que possamos sempre sentir e perceber a sua orientação que nos chega através dos nossos futuros em cada decisão. Que possamos tomá-la sempre no sentido do seu amor e dos seus ensinamentos. E com a sua prece, encerramos essa pequena reunião de estudos dessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, porque seu é o reino,